Então, tinha lá na época medieval, na China medieval, tinha um sábio que vivia no alto de uma montanha, onde tinha um templo. Ele todo dia fazia tudo igualzinho. Ele acordava, se banhava, tomava seu café da manhã, ia no templo, rezava, pegava sua mochilinha com a sua comida, com a sua marmita e descia a montanha até o povoado. Sentava na praça do povoado e ali ficava. Abria seu cobertorzinho, sentava e ficava ali a meditar. Às vezes algumas pessoas passavam, conversavam, mas pouca gente dava importância. Ele ficava ali, rezando, meditando, observando, quieto. Um belo dia, ele acordou, era primavera. E ele viu como que o pé de cerejeira estava lindo. As flores florescendo. E ele decidiu que ele não ia descer a montanha. Mas o mais estranho não foi isso. O mais estranho foi que o Xian, que era um homem que vivia fora do povoado, tinha sido totalmente arruinado e estava muito desesperado e resolveu ir para o povoado. Ele foi para o povoado e no caminho, como as pessoas eram muito conhecidas, muito bondosas, à medida que ele ia tendo sede, passando fome, ele ia recebendo copos de água, as pessoas iam acolhendo pela estrada, no povoado, na praça. Até que foi chegando a hora da feira e estava aquele burburinho todo, as pessoas vendendo, aquela alegria. Ele olhou aquilo e ficou furioso. Começou a gritar e maldizer a todo mundo. Que absurdo que era aquilo, como que eles poderiam ser tão mesquinhos de estar fazendo aquilo tudo, enquanto ele sentia tamanha dor e estava vivendo tamanha desgraça. Aí, um outro morador daquele povoado olhou e falou: eu não estou entendendo. Por que é que eles fazem, estão dando tanta atenção aos gritos dele, e enquanto o velho sábio ficava aqui meditando, ninguém olhava? Ele deixou o povoado e subiu a montanha. Foi atrás do velho sábio para saber o que é que estava acontecendo. Por que as pessoas agiam daquela maneira? E chegando lá, não encontrou o velho sábio no templo. Encontrou o velho sábio admirando a natureza, admirando as flores, o pé de cerejeira. E perguntou: por que é que isso acontece? E o sábio falou com ele: por que você não se aproxima? Se junta a mim e venha também admirar esse pé de cerejeira, a natureza. E assim ele fez. E quando ele se deu conta, ali ele já tinha encontrado a paz, também, ao lado do sábio, sozinho, observando a natureza, como que meditando. Essa é a história do eremita. É eu poder mergulhar e me aprofundar em mim. E hoje nós vamos seguir no nosso desafio. Hoje o movimento é eu entender o funcionamento do jogo. Fazer a primeira parte do jogo. E amanhã, na próxima aula, nós vamos fazer o jogo completo. Então, vamos lá. Eu vou colocar esse jogo para ver o meu momento atual aqui e compartilhar isso com vocês, né? Eu normalmente embaralho, eu também faço uma oração, normalmente. Eu peço a permissão, né, ao grande Espírito para colocar essas cartas, que elas sirvam de orientação, esclarecimento. Eu invoco a presença dos meus mestres, dos meus guias para fazerem a guarda e a proteção.
Peça grande mãe que me envolva com o seu manto de amor, trazendo a proteção, a confiança. E peça meu grande mestre a sabedoria, o discernimento, a guiança, a confiança e a entrega. E por tudo isso, desde já eu agradeço. Que assim seja. Vou cortar. E vamos lá. Então, nós temos aqui casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, casa 7. Vocês receberam esse papel aí no material de vocês, né? Então, vai ficar mais fácil. Eu vou escolher aleatoriamente aqui, né? Então, uma carta para casa 1, uma carta para casa 2, uma carta para casa 3. E nós vamos poder, através dessas 3 cartas, tirar o resto das cartas. Então, olha lá. Né? Casa 1 é o que precisa ser acionado. Casa 2 é o que precisa ser refletido. Casa 3 é o que precisa ser criado. Então, lembra que ontem eu falei que a gente tem que somar a casa com a carta, né? Então, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, casa 7. Então, aqui eu tirei a torre, o 16. Eu tirei aqui a papisa, o 2. Eu tirei aqui a imperatriz, o 3. Então, eu vou ter aqui 1 com 16, 17. 2 com 2, 4. 3 com 3, 6. Eu tenho que terminar, antes de fazer a leitura, eu tenho que terminar de fazer o jogo. Para mim, a carta número 4 vai ser o quê? Vai ser o 16 da casa 1, mais o 2 da casa 2, mais o 3 da casa 3. Então, vai ser 16, mais 2, 18, mais 3, 21. Então, a casa 4 vai ser, eu aqui faço uma redução. Isso aqui é igual a 2 mais 1. Então, vai ser igual a terceira carta. Eu venho aqui no meu monte e vou tirar a terceira carta. Eu vou passando para baixo assim, ó. 1, 2, a terceira carta é a carta 4. Ó que beleza. Nós não contamos a história do eremita? Olha o eremita aqui. Ele não saiu aqui? Então, aqui vai ser o eremita. A carta de força é qualquer carta que eu vou escolher aqui como sendo a minha carta de força. Vou escolher essa. É a posição 5. O enforcado. A carta de fundo é a que está aqui de baixo. É a última do baralho. A justiça. E aí, para mim chegar e tirar a última carta, a última mensagem, eu vou fazer igual eu fiz aqui. Eu vou somar a carta 9 com a carta 12 com a carta 8. Vai dar 29. Aí eu vou reduzir. 2 mais 9 igual a 11. Pode ser a 11 ou eu posso reduzir mais uma vez. 1 mais 1 igual a 2. A segunda carta. Venho aqui no meu monte. A segunda carta. Vai ser o mago. Eu também vou somar aqui a casa com a carta, né? Então, 4 mais 9, 13. 5 mais 12, 17. 6 mais 8,
14. 7 mais 1, 8. Então, agora, munida de tudo isso, eu posso fazer a leitura do meu jogo. Compreendem isso? Amanhã nós vamos concluir mais uma etapa do jogo. Agora nós vamos ler somente o que está aqui, porque é a primeira etapa. Amanhã vocês vão ver como é que ainda tem mais um pouquinho, como que a gente pode aprofundar. Então, o que precisa ser acionado? Aparece a carta da torre. Quem não cola, não sai da escola. Vocês também receberam esse papelzinho aqui. Se você for lá na torre, vai estar escrito lá: reconstruir com a energia da estrela. 17. Se você for lá na estrela, vai ter acreditar. Então, o que precisa ser acionado? Uma reconstrução, uma renovação com confiança. Eu tenho que começar a fazer diferente. Não dá para me seguir fazendo igual eu estou fazendo. Eu tenho que mudar os meus padrões, o meu jeito de fazer. Eu tenho que renovar. Eu tenho que construir numa base mais sólida, mais adequada para mim, porque eu já estou pronta. E com a estrela, com confiança. O que precisa ser refletido? Aí vem a papisa com a energia do imperador, né? O 2 e o 4. Se eu for lá, na minha colinha, a imperatriz é refletir o verbo dela. E o verbo do imperador é realizar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Na verdade, a papisa, ela já tem o conhecimento, porque ela tem um papiro na mão. Ela tem o trigo, ela sabe se nutrir, ela tem intuição, ela é espiritualizada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que realmente refletir. Refletir o imperador, como que eu quero realizar? Talvez eu precise ser mais flexível, né? Às vezes o imperador fica muito quadradão. E o como é que eu quero concretizar? O que eu quero realizar? É nisso que eu tenho que pensar. E pensar com a energia dessa imperatriz, dessa papisa, que não age por impulso, só age na hora que tem que agir. Então, esse é que é o movimento. E de alguma maneira, se a gente olhar, é um movimento bem do feminino, né? Porque o que vai ser criado com tudo isso? A imperatriz. A imperatriz é aquela que gesta. Se você for lá, você vai ver lá no seu papelzinho, o verbo da imperatriz é criar, né? Ela é que cria, ela que gesta projetos. Mas muitos baralhos ela está grávida de projetos. Ela tem um escudo, ela sabe se defender. E com a energia dos enamorados. Então, mais do que namorados, está falando de escolhas amorosas, escolhas a partir do coração. Então, vai ser possível eu gestar os meus projetos, criar os meus projetos, fazendo escolhas comigo mesma. E não olhando para o outro, mas escolhendo do meu jeito o que é melhor para mim, né? A partir do meu coração, qual que é o meu movimento. A casa 4 é a carta circulante, né? Tanto que nós fizemos a conta dela aqui no meio, qual que seria? Eu rodei dentro desse movimento, né? De renovar, de refletir, de criar. E a carta circulante, então vem o eremita com a carta da morte. Então, o eremita é aquele mestre, aquele guia, aquele sábio, é o aprofundar. Com a energia da carta da morte. Então, faça uma mudança com sabedoria. Essa renovação, essa mudança que tem que ocorrer aqui, é uma mudança que eu desejo, porque a carta da morte, como eu falei ontem, é uma mudança radical que eu quero. Então, é como se falasse, fica dentro da sua identidade, da sua inteireza e faça a mudança que você deseja fazer. Qual que é a carta de força? Saiu enforcado. Quando eu olho todas as minhas cartas, eu, na verdade, sinto mais ou menos como se fosse assim, olha, sai dessa posição de estar aí meio que pendurada, amarrada em coisas, em velhos padrões, está na hora de renovar. Desamarra esse pé, Andréia. Vira um imperador, realiza, concretiza. Como? E não é à toa. Você vê que se eu desamarro o pé,
né? Na hora que eu olho aqui o que precisa ser acionado, vem a torre com o 17, com a estrela, confia. Aqui vem o enforcado com a estrela, confia. Então, se eu desamarro meu pé, confia, vai dar tudo certo, Andréia. Confia. O que está difícil para Andréia? Aparece, olha só, a justiça e a temperança. Então, é como se tivesse difícil para mim o caminho do meio. E é tudo no tempo do povo lá de cima, não é no meu tempo. É no tempo certo, na hora certa do povo lá de cima. Não adianta eu querer antecipar as coisas. Isso está difícil para mim. Fazer o caminho do meio e aguardar com serenidade a hora certa. E qual que é a mensagem final? Olha aqui, o mago. O mago é a energia primeira disponível para mim começar ou recomeçar qualquer coisa, qualquer projeto. Então, assim, com a estrela que já apareceu várias vezes, eu tenho energia disponível para fazer isso. Então, eu tenho que confiar e saber que eu posso realmente recomeçar. E recomeçar como? Vem com a justiça, com equilíbrio. Sem me desesperar, sem me desorientar. Então, eu não preciso olhar para a carta da torre e falar, ai, meu Deus do céu, é a carta da torre, ai, meu Deus, é a carta da morte, eu não vou dar conta. Não, é claro que nós vamos dar conta, né? Então, assim, essa aula, com certeza, vocês vão conseguir fazer esse jogo. O papelzinho está aí, tem a colinha aqui para mim poder ler, né? Para poder me ajudar. Se tiver muito difícil, você pode conseguir um oráculo clássico aí, baratinho, né? Um Marcel, que é bem clássico, ou um mitológico, se você gostar de mitologia, também pode te ajudar. Mas os clássicos, eles nos ajudam muito, né? O de Marcel é esse aqui, ó. Ele é bem clássico mesmo. E o mitológico é esse aqui. Então, assim, esse que eu estou usando aqui é o místico. Todos servem. Todos vão nos levar no mesmo lugar. E é só ter calma. É claro, gente, eu tenho mais de 15 anos de experiência, então é muito fácil para mim chegar e falar, faz isso, faz aquilo. É passo a passo o primeiro movimento. Se você faz isso bem devagarzinho, imprime seu papel, tira essa carta, vai seguindo passo a passo devagarzinho, você vai ver que você vai dar conta e que vai fazer sentido. E amanhã nós vamos dar mais um passo e vamos aprofundar mais. E vamos ter mais informação e vamos ficar mais treinado. Então, eu estou te esperando para a próxima aula, o nosso desafio.